Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu voltei aqui para falar sobre um assunto interessante também. Eu já falei sobre a fé, não é isso? Se você não assistiu, por favor, pesquise aí. Fé é a esperança, né? E as atitudes. E hoje eu venho falar sobre a graça. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é a graça. A graça divina, né? E muitos ouvem falar que a graça não é de graça, a graça não foi de graça. E o que afinal seria então a graça divina? Né? E tem um texto muito interessante na Bíblia Sagrada, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz sobre a graça. Ele fala assim, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Interessante como a graça e a fé estão intimamente ligadas, não é mesmo? Então, se você já sabe o que é a fé, lembra do exemplo da corda, né? Da corda e onde amarra essa corda? Então, assista lá para você entender sobre fé e esperança. Só que a graça é aquilo que salva, né? Utilizando a fé. Então, eu preciso de fé para alcançar a graça. Isso não é de nós, né? Não é nosso. Tudo isso vem de Deus. Então, o que seria a graça? Antes de falar de graça, é interessante dizer que a graça está na Bíblia desde o começo. No Antigo Testamento, nós não vemos a palavra graça, porque ela foi substituída de forma equivocada por benevolência, por bondade, tá? Mas, no fundo, a palavra é graça, porque é a graça de Deus. Exemplo de Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estava lá a graça. O povo foi agraciado o tempo todo. O povo, quando recebeu a lei de Deus, isso foi uma graça, né? O povo, quando foi perdoado, uma graça. Cada ato de perdão foi uma graça, tá? Então, a graça está na Bíblia o tempo todo. E o que, afinal, é a graça? Bom, eu gosto de usar exemplos para explicar, né? Como no exemplo da corda e da rocha, para explicar a fé e a esperança, a graça, eu vou usar o exemplo do dinheiro, que é muito fácil a gente entender, é didático, não é? Vamos supor que você tenha contraído uma dívida com alguém, uma dívida de R$ 1.000. Você precisou, num momento de aperto, de dificuldade, você precisou de R$ 1.000 emprestado com alguém. E aí você pegou um empréstimo, a pessoa te emprestou R$ 1.000, você prometeu pagar esses R$ 1.000, mas quando chegou no tempo certo, você não conseguiu pagar. Você não tinha como pagar, então você foi lá no seu credor e disse, olha, me dá mais um prazo, porque eu não tenho como pagar, mas eu vou te pagar. E aí o credor te dá mais um prazo. E aí, quando chega esse novo prazo, o que acontece? Você novamente não consegue pagar. E você perde mais um prazo e não consegue pagar. E o tempo passa, e o tempo passa, e o credor perde as contas, você não consegue pagar, e depois de muito tempo, você chega perto do seu credor e diz o seguinte, olha, eu te pedi R$ 1.000 emprestado, eu não consegui te pagar os R$ 1.000, mas hoje eu tenho aqui R$ 100. Eu consegui R$ 100. Se você aceitar quitar a minha dívida por R$ 100, está aqui, o dinheiro é seu. Eu não tenho como te pagar os R$ 1.000, mas eu tenho 100. Você aceita trocar a sua dívida de 1.000 por 100? E o credor diz, aceito. A sua dívida está quitada. E você entrega os R$ 100 e ele te entrega o termo de quitação da dívida. Ou seja, ele agiu com você com graça. Interessante esse exemplo, né? Então a graça implica você entregar uma parte do que você tem, que é muito pouco. A sua dívida é muito grande, mas o seu credor aceita como se fosse o total. Então, querido, o que eu aprendo com isso? Todo conceito de religião implica em começar do começo. Começar entendendo que o ser humano é um
devedor. A religião, ela é um local onde os devedores vão atrás de graça. Perceba as religiões. Entendemos a nossa dívida com o nosso ser supremo e vamos atrás de uma graça. Encontramos essa graça, encontramos o perdão, encontramos o alívio, mas isso exige de nós uma atitude. Lembra dos R$100? Então você precisa entrar com a sua parte na graça. E aí sim, você vai receber o perdão da dívida. Pela graça, sois salvos. Ou seja, você ainda deve R$900, mas a dívida foi perdoada. E você acreditou nisso, acreditou no perdão, entregou a sua parte. Isso é a fé. Mas tudo isso não vem de nós. Tudo isso é dom de Deus. Viva pela graça. Somos devedores, mas a palavra de Deus veio para quitar a nossa dívida. E agora podemos andar de cabeça erguida, como aqueles que não temos mais dívida. Claro, se andarmos de acordo com a palavra de Deus. E é isso que Ele quer de nós. Até mais. Deus te abençoe. Seja feliz.